Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Temporada 2023 acabou, mas o ano ainda não. E muitas coisas ainda da temporada 2023 a gente vai ficar comentando. Lógico, não tem mais como mudar, apesar que no Brasil tudo se pode mudar, né? O que já tivemos de tapetão aqui no Brasil é uma festa. Mas esse ano não tem nada disso, né? E algumas coisas que aconteceram não tem como mudar. Tem como consertar para no próximo ano as coisas melhorarem. E algumas pessoas aqui no canal, né, que entraram aqui no canal, para saber da minha opinião sobre o rebaixamento do Santos, né? Eu fiz um vídeo um pouco improvisado falando sobre o interesse do Santos no treinador Vojvoda do Fortaleza. Até dei um desabafo que eu comentei lá no vídeo que teve um canal, né, que não foi legal com o Santos, com o time do Santos, com a torcida do Santos. Achei um desrespeito danado que esse canal fez. Mas cada um pensa de uma maneira, só não pode reclamar depois. Se você não respeita, você não tem o direito de pedir respeito. É bem por aí. Então, eu não gostei muito do que o canal, como o canal se colocou em relação ao Santos, em relação ao Santos querer o Vojvoda, tripudiando, né? Do Santos, da situação do Santos, de não querer o Vojvoda, de querer o Vojvoda, botando o Santos para baixo. Eu não gostei da atitude, fiz o vídeo falando isso, mas também disse que eu achava muito difícil, não impossível, muito difícil, o Vojvoda sair do Fortaleza e ir para o Santos. Diante dos objetivos que o Vojvoda tem, o Santos hoje não proporciona isso ao treinador. Então, acho muito difícil. Se fosse alguma outra situação, na situação atual do Santos, eu acho pouco provável, muito pouco provável. E aí, muita gente entrou, pô Magalhães, fala aí o que você acha do Santos. Bom, e é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. O Santos, que é um time que, assim, tem uma rivalidade, né? São Paulo, é óbvio, né? Muito grande, mas com os outros times do país, sinceramente, eu não vejo o Santos ter uma rivalidade muito grande. Sabe aquele time que as outras torcidas, assim, não olha com raiva? Assim, não olha com raiva. É mais uma coisa regional. Essa é a minha impressão de quem está aqui no Rio de Janeiro. E o Santos também, é óbvio, né? Pela mística, né? Ter sido time do Pelé, camisa 10. Ou seja, tem toda uma tradição, tem toda uma história. E o Santos era um dos poucos times que não tinham sido rebaixados. E agora tem dois, São Paulo e Flamengo. Tinha o Santos, o próprio Santos. Como todos sabem, o Santos foi rebaixado. Então a gente vai falar rapidamente o que eu acho do rebaixamento do Santos e do que eu penso do Santos para o futuro. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixe, e torcedor brasileiro em geral que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Bom, cara, vamos lá. Eu tinha feito aqui, a galera acompanhou,
a torcida do Santos, você não acompanhou, eu sempre fazia uns cálculos aqui, né? Uns cálculos aqui, para coisa e tal, de quem ia cair aqui. Até tá aqui, ó. Bahia, Vasco, Santos. Aí na última rodada eu tirei o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro já estava livre. Eu fiz um cálculo, né? Faltando umas 10 rodadas, de que o Santos cairia junto com o Corinthians. Cairia América Mineiro, Coritiba, Santos e Corinthians. Faltando 5 rodadas, com o que aconteceu, eu tirei o Corinthians e tirei o Santos. Diante do que aconteceu, eu tirei esses dois times e tinha colocado Goiás e Bahia, né? E chegou na última rodada, esses meus cálculos dando certo. Estavam caindo Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Mas o que aconteceu na última rodada? Os dois adversários diretos ganharam, Bahia e Vasco, e o Santos perdeu. Mas, amigo torcedor do Santos, o Santos não foi rebaixado no último jogo, né? Não pode colocar, o último jogo foi rebaixado. Não, não foi rebaixado no último jogo. O Santos, há alguns anos, todos sabem, a torcida do Santos sabe mais que eu, alguns campeonatos do Santos veio batendo na trave. Teve, né, uma redenção, né? Quando chegou a final da Libertadores com o Palmeiras, o Marinho foi eleito o jogador da América, fazendo um ataque ali, Marinho e Soteldo. O Santos conseguiu dar uma respirada, mas parece que era, assim, aquele respiro, mas não muito concreto, não muito eficaz, de um respiro que dali para frente ia ter uma outra situação, ia se viver aqueles momentos que a galera acompanhou, né, daquela geração que os meninos da Vila conseguiram construir. Eu não vou nem muito para trás, tá? Pegando uma coisa mais recente, do Diego Ribas, né, que parou de jogar há pouco tempo, Robinho, Elano e dentre esses jogadores que fizeram aqueles times, com o Neymar ainda no Santos, ou seja, momentos que o Santos estava ali em alta. Mas teve alguns outros momentos após isso que o Santos ficou batendo na trave, seguidamente, contra o rebaixamento. E a gente falava, olha, um dia o Santos vai conseguir. Mas para mim, o que mais me chamou a atenção é o seguinte: não existe uma receita para você ser campeão. Não existe uma receita para você ser rebaixado. Tá? Existem fatores. Lógico. Tem algumas coisas que, se você fizer, óbvio que você vai ser rebaixado. Mas não existe, para você ser rebaixado tem que acontecer isso. Certinho, não tem. Pode acontecer um monte de coisas que influenciem o rebaixamento. Mas tem alguns pontos que você começa a fazer uma comparação com os outros times que foram rebaixados. Então, cara, o rebaixamento do Santos nesse ano de 2023 se deu muito numa reta final. Aí nessa reta final teve um problema também com o Marcos Leonardo, né? Nessa reta final teve um problema com o Marcos Leonardo. Nessa reta final, os últimos 15 pontos que o Santos disputou, o Santos só ganhou 2. Nos últimos 5 jogos, o Santos só ganhou 2. Ou seja, eu fiz um vídeo quando estava faltando 10 rodadas e eu colocava o Santos como rebaixado. Depois eu fiz um vídeo faltando 5 rodadas. Nesse vídeo faltando 5 rodadas, eu tirei o Santos do rebaixamento. Para mim o Santos não caía mais, faltando 5 rodadas. Só que essas 5 rodadas que faltavam, o Santos só fez 2 pontos, irmão. 2 pontos. Então, se naquela minha análise, que estava faltando 5 rodadas, eu fiz análise na rodada 33. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Não. Eu fiz na rodada 33 para 34. Eu fiz antes da rodada 34. Ou seja,
naquele momento, se o Santos continuasse fazendo a pontuação que estava, esse safar é igual o Cruzeiro se safou, igual o Corinthians se safou. O problema é que as últimas 5 rodadas do Santos foram de time rebaixado. Porque se você pegar o Bahia nos últimos 5 jogos fez 7 pontos. O Vasco nos últimos 15 jogos fez 5 pontos. Também não fez muito. O Vasco também vacilou pra cacete. O Vasco estava exatamente igual o Santos. A diferença é que na última rodada o Vasco ganhou. E o Cruzeiro nos últimos 5 jogos fez 7 pontos. A galera que está embaixo não fez tantos pontos assim, mas todos eles fizeram mais do que o Santos. Então, na reta final, se teve um time que mereceu ser rebaixado, foi o Santos. Teve alguns resultados aí, o resultado acho que foi contra o Botafogo no finalzinho, com o gol do Messias. Mas, cara, era muito pouco. O Santos precisava de uma vitória. Se o Santos, nesses 2 empates, tivesse uma vitória, tinha feito 4 pontos, tinha feito 2 pontos a mais, teria chegado aos 45 pontos, tinha passado o Bahia. Então, cara, o Santos não pode culpar ninguém. O grande problema do Santos, teve vários, né? Mas a grande situação foi os 5 últimos jogos. Porém, não foi só em campo que o Santos foi rebaixado. O Santos, a gente pode fazer uma comparação com o Vasco da Gama. A torcida do Santos não ajudou em nada. Quebra-quebra, agredindo, verbalmente, até fisicamente, né, tacando coisa dentro do campo para agredir jogador do próprio time, jogador rival. Ou seja, a atitude de torcedores do Santos colaborou para o rebaixamento. A perda de mando de campo, a perda de jogos sem torcida, contribuiu para o rebaixamento. Ou seja, o time já não ajudava. Apesar, sinceramente, de não achar o time do Santos tão fraco. Mas muita gente fala que esse é o pior time do Santos da história. Cara, um time, tem alguns bons jogadores, mas realmente é um time limitado. Mas, sinceramente, eu particularmente, eu vejo times que eram piores do que o Santos. Não sei se iriam cair, mas eram piores do que o Santos. Ou pelo menos igual ao Santos. O tanto que quando estava faltando 5 rodadas, o Santos tinha uma margem de distância relativamente considerável em relação aos concorrentes. Então eu tinha tirado o Santos dessa... Cara, deixa eu ver até se eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, quando estava faltando 10 rodadas, tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinham 8 times, quando estava faltando 10 rodadas, tinham 8 times brigando contra o rebaixamento. E nesse aqui, o Santos não caía. Quem estava caindo era o América Mineiro e o Coritiba. Eu tinha colocado o Goiás e estava caindo o Bahia, faltando 10 rodadas. O Santos não estava. Estava próximo ali brigando, estava ali, pá. Mas eu não colocava. Quer dizer, aqui faltando 5 rodadas, desculpa, 10 não. Faltando 5 rodadas. 5 rodadas. Ó, 5 rodadas. Eu não botei o Santos. Está aqui. Até o papel que eu fiz. Eu não botei o Santos. Então, cara, foi um conjunto. O time, né, que não ajudou. Várias mudanças de técnico. Aí isso aí começa a ser uma cartilha. Várias mudanças de técnico. A torcida, se você pegar o que a torcida do Santos fez com o que a torcida do Vasco faz, você vai ver o porquê que o Vasco caiu diversas vezes. E nisso o Santos está exatamente igual ao Vasco. E aí,
você termina o ano tendo uma eleição. O que acontece na eleição do Santos? Exatamente a mesma coisa que acontecia na eleição do Vasco. Bagunça, briga, tumulto, torcida organizada, representante de torcidas organizadas querendo falar mais alto, querendo se impor dentro do Santos. Quando você abre muitas pernas, dá nisso. O cara se sente no direito. Torcida organizada é simplesmente torcida. Essa é a minha opinião. Eu sou contra a torcida organizada. Já fui a favor, hoje eu não sou mais. Acho que a torcida organizada é importante. Mas a torcida organizada, algumas estão fazendo muita coisa para que não existam mais. E a do Santos é uma dessas. Então, um tumulto generalizado, teve que chamar policiamento, ou seja, exatamente igual acontecia com o Vasco, aconteceu com o Santos. Então, o Santos seguiu a cartilha que o Vasco deu. O Vasco pegou a cartilha e falou assim: então, mas Santos, quer ser rebaixado? Eu vou te mostrar como é que tu consegue com facilidade. E o Vasco foi e deu a cartilha do Santos. Nesse ponto, o Santos fez igualzinho, cara. Fez igualzinho. Então, cara, o rebaixamento do Santos se deu por uma sucessão de situações. Presidente fraco, torcida não ajudando, quebrando, fazendo o time ficar sem torcida, sem campo. Jogadores, muita mudança de técnico. E aí, o time é rebaixado, vai para o final do ano, tem uma eleição conturbada. Dizer que o rebaixamento do Santos foi injusto, não foi não. Principalmente pelos 5 últimos jogos, quando o Santos estava na frente dos seus concorrentes e deixou ponto para lá, de 15 pontos fazendo só 2. E qual é a minha expectativa do Santos para 2024? Na boa, a minha perspectiva para o Santos é muito ruim. A minha perspectiva para o Santos 2024 é muito ruim. O que a gente pode se apegar, eu particularmente, é as divisões de base do Santos, né? Ver-se ali na divisão de base, aqueles meninos da Vila, com amor à camisa, com mais uma mescla ali de jogadores experientes, porque o Santos tem que entender que não adianta você pegar jogador da Série A e botar na Série B. A maioria dos jogadores que estão acostumados à Série A não vão render mais na Série B. Mas tem alguns jogadores que já estão na Série B que cairiam como uma luva. Não é um salário muito alto, até porque o Santos não vai poder pagar. Alguns jogadores, nitidamente, a não ser que baixem o salário, senão não vão ficar. Soteldo, Marcos Leonardo, dentre outros jogadores ali que tem um salário mais alto, não vão ficar, não vai ter como o Santos pagar. Então vai ter que sair, vão ter que sair. E já tem especulações aí sobre essas saídas. Quem quiser ficar vai ter que abaixar muito o salário para entrar na realidade atual do Santos. Santos não tem um patrocínio forte, não tem perspectiva de evolução. Tem alguns jogadores no Santos que podem ficar, porque sabem jogar a Série B. O zagueiro Messias é um desses que sabe jogar a Série B. Não é um primor de técnica, muito pelo contrário. Ele chega a ser meio grosso jogando bola, mas ele sabe jogar a Série B. Então o Santos tem que procurar jogadores que saibam jogar a Série B. E na própria Série B, tem jogadores que vão querer colocar a camisa do Santos. A camisa do Santos é a camisa mais pesada da Série B agora. A camisa do Santos é a mais pesada da Série B. Então vai ter jogadores que vão querer colocar no seu currículo que vestiram a camisa do Santos. Então o Santos tem que procurar jogadores, pode ser até alguns jogadores mais veteranos, mas que saibam jogar a Série B. E tem. É só procurar com calma que tem. Times que não subiram, times que caíram junto com o Santos, que tem bons jogadores que podem querer trocar de ares. Então a gente espera que o Santos consiga montar um time com característica de Série B, porque é diferente.
Porém, com a torcida não ajudando, diretoria nova, a gente não sabe o que vai acontecer, torcida organizada querendo se meter o tempo inteiro, e o fato do Santos nunca ter caído e tendo esse problema financeiro, eu temo muito que o Santos bata na Série B e não volte imediatamente. O Santos bata e fique na Série B, igual aconteceu com o Vasco. Eu tenho esse temor. O Santos é um time nacional, mas que a torcida do Santos é grande, mas não é uma torcida. Essa é a visão que a gente tem quando a gente vê o Santos viajando pelo país. É uma torcida que tem seus focos, seus pontos pelo Brasil, mas não é muito grande. É diferente do Vasco. O Vasco, onde o Vasco joga, vai botar sempre muita torcida. Tá? A do Santos não é assim. É que eu não estou menosprezando, que a grande maioria dos times é igual o Santos. São raros os times que conseguem em qualquer local do país encher o estádio. Tá? O Vasco é um desses times, que a torcida do Vasco é muito grande. É muito grande. A torcida do Vasco deve ser a terceira ou a quarta maior do país. E tem essa mobilidade. Então, um ano onde a torcida organizada, a torcida, a diretoria, os jogadores, comissão técnica, tem que estar tudo junto, tudo com o mesmo foco. Eu não sei se vai conseguir estar com o mesmo foco. Então, essa falta de sincronia desses setores, que foi o que aconteceu com o Vasco da Gama quando caiu para a Série B, das inúmeras vezes que o Vasco caiu, vai dificultar as coisas. Então, nesse momento, eu vejo o Santos um outro Vasco. Um time que vai bater na Série B, não vai subir no primeiro ano, pode não subir no primeiro ano, aí sobe depois, bate na Série A e volta para a Série B, porque do jeito que a coisa está, não tem muita cara que vai se estruturar. Bom, o presidente vai assumir, Marcelo Teixeira vai assumir pela terceira vez, depois de 10, 15 anos. Vamos ver se ele consegue agregar ali as coisas. Porém, já teve problema justamente com ele, né? Com torcida organizada. Então eu não sei se a coisa vai andar do jeito que se imagina. Então, amigo, para terminar, para mim o Santos caiu por culpa única e exclusivamente de todos os setores. Diretoria fraca, time e torcida. Quando eu estou falando torcida, eu não estou falando daquela torcida apaixonada que vai com a família para lá. Estou falando de torcida organizada. Torcida organizada. A torcida organizada do Santos contribuiu para o rebaixamento. Torcida organizada do Santos contribuiu para o rebaixamento. Muito por causa dos 5 últimos jogos que a gente falou. E a perspectiva para 2024 não é boa. A cartilha que o Santos está seguindo é a mesma cartilha do Vasco. Ou seja, terá uma dificuldade enorme de retornar à Série A. A não ser que jogue a cartilha do Vasco fora e faça uma cartilha diferente. Faça uma cartilha diferente de união dos setores em prol de um objetivo comum. Aí é que eu acho que vai morar o grande problema do Santos. Se unir para tentar voltar para a Série A. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.